Oi, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje sobre hemostasia. Preparados? Vamos começar. Como objetivos aí então dessa nossa aulinha linda e maravilhosa, estudar a hemostasia sanguínea e compreender o processo de coagulação sanguínea dentro das alterações hemodinâmicas. Hemostasia, manutenção do sangue fluido dentro dos compartimentos vasculares. O que são compartimentos vasculares? São os vasos sanguíneos e também o coração. Então, é a capacidade de estancar um sangramento após a lesão, após qualquer tipo de lesão, tá ok? Numa primeira fase, num primeiro momento, nós vamos ter aí então uma atuação direta dos vasos e também das plaquetas. Numa segunda fase, nós vamos ter aí atuando fatores procoagulantes plasmáticos e numa terceira fase aí desse processo de estancamento sanguíneo, a gente vai observar aí os agentes fibrinolíticos. Vamos observar cada uma dessas etapas. Hemostasia é a parada ou cessação de um sangramento. Pode ser feita naturalmente, como a hemostasia espontânea, ou artificialmente, como nos casos em que há uma ligadura ou uma cauterização dos vasos que foram lesionados. Na hemostasia espontânea, ela vai envolver a parede vascular, as plaquetas e o sistema de coagulação sanguínea. Nesse caso, nós temos uma fase primária e uma fase secundária. Na primária, acontece a formação de um trombo plaquetário. Já na secundária, acontece a formação de um coágulo de fibrina. Nesse processo, vão ocorrer vários fenômenos que vão ser descritos a seguir. Começando aí pela vasoconstrição arteriolar, trata-se de reação reflexa e imediata após a agressão de um vaso, especialmente por um agente mecânico. O que é uma agressão por agente mecânico? Você foi lá, correu, ralou o joelho no chão, ou então estava fazendo almoço, cortou o dedo na faca. Esse é o agente mecânico que promoveu essa lesão, tá? Então, a vasoconstrição ela vai ser mediada por endotelinas, mediadores moleculares, liberados pelo endotélio que foi agredido. Vai acontecer a formação de um tampão plaquetário, uma lesão endotelial, vai ativar o fator von Willebrand, que vai ser fixado na matriz extracelular. As plaquetas vão aderir àquele local lesionado, vai ocorrer uma ligação ao colágeno e ao fator de von Willebrand, formando esse tampão plaquetário. E aí, a ativação plaquetária ela vai ser reforçada pela trombina, que é gerada nesse processo de coagulação sanguínea. Acontece, então, a degranulação dessas plaquetas e a liberação de produtos dos seus grânulos. Saem grânulos de dentro das plaquetas. Assim, as plaquetas são ativadas e alteram o seu formato, a sua forma. O citoesqueleto dessas células, das plaquetas, sofre um rearranjo e a superfície da plaqueta ganha projeções filamentosas, como se fossem espículas, espinhos, tá ok? Que ampliam a área de contato aí entre as plaquetas e também com a superfície tecidual exposta. Então, imagine aqui, você tem um vaso sanguíneo, tudo de boa lá, beleza, na boa. Aí você vai e corta o dedão lá na faca. Primeira coisa que vai acontecer, lesão do vaso, vai vazar sangue, óbvio, né? Então, as células vão passar aí por esse corte, tá ok? Nesse local onde aconteceu a lesão, onde cortou a parede do vaso, vai acontecer essa ativação plaquetária aqui, ó, para a formação de um tampão nesse buraquinho, tá? Que a gente vai chamar aqui então de coágulo. Esse tampão plaquetário, então, ele é formado e aí passa por 4 fases de ativação das plaquetas para a sua formação. Primeira coisa, a adesão das plaquetas ao estroma subendotelial. O que é estroma subendotelial? A parede do vaso, por meio da ligação àquela molécula de colágeno e ao fator de von Willebrand. Depois, próxima etapa, deformação mecânica, né, o corte, vai induzir aí as plaquetas a emitirem esses pseudópodes. Olha, a plaqueta ela é redondinha, bonitinha, lindinha. E aí ela fica toda espiculada, e a gente chama isso de pseudópodes, tá? E eles vão aumentar a superfície de contato, favorecendo a agregação
dessas plaquetas. Vai juntar e virar um bololô só, ok? E aí vai acontecer o quê? A amplificação desse tampão plaquetário. E estabilizando esse tampão, atua aí a nossa bonita fibrina. Então, veja aqui a plaqueta, linda, maravilhosa, poderosa, com todos os seus receptores específicos de membrana. Cada receptor desse é para uma determinada molécula, como a gente observa aqui, tá? E aí, ó, os fatores aqui para o von Willebrand e para o colágeno. Então, ela ativada vai ficar toda espiculadinha assim, desse jeito. Esse tampão plaquetário, havendo uma lesão vascular, vai ocorrer a hemorragia, como a gente observa aqui na primeira figura. Logo surge, então, a vasoconstrição reflexa, a montante. Antes da lesão, esse vaso vai se constringir, justamente para diminuir aí o vazamento sanguíneo, tá? E aí vai haver a exposição do colágeno e também ao fator de von Willebrand. Então, veja aqui, ó, os fatores de von Willebrand e também as moléculas de colágeno estão expondo aí essa parede que foi rompida. As plaquetas vão se ligar, então, ao fator de von Willebrand, são ativadas e se agregam, se grudam umas nas outras. Veja aqui, ó, elas todas espiculadinhas, bonitinhas, né? E aí inicia a formação do tampão plaquetário, que vai crescer e vai se estabilizar. Após essa formação da fibrina, essa redinha toda amarelinha, fibrina é uma proteína reticular, tá? E aí, por ativação desses braços plasmáticos aí, favorecidos pela ativação plaquetária, e também a tecidual, através da coagulação, ativado pela liberação do fator tecidual no local da lesão na parede do vaso. Isso é que vai tampar o buraquinho no seu dedo, ok? Em relação à coagulação do sangue, ela está relacionada à finalização da hemostasia. E essa coagulação vai resultar da ativação da via intrínseca, por exposição ao colágeno subendotelial da parede do endotélio, a ativação da via extrínseca pelo fator tecidual, a tromboplastina tecidual, liberado aí pelas células lesadas, e esse endotélio lesado vai deixar de liberar óxido nítrico e outro marcador molecular, que são agentes aí coagulantes, anticoagulantes, tá? Então, essas plaquetas mais a rede de fibrina, elas vão aprisionar também leucócitos, vejam aqui, leucócitos, e hemácias, vejam aqui as hemácias bonitinhas, formando esse coágulo, uma estrutura sólida e capaz de tampar essa lesão vascular no seu dedo. Chegamos ao fim da hemorragia. Cessou a hemorragia, vai acontecer a lise e a absorção daquele coágulo feito aí para tampar o fuinho no seu dedo. Então, por ação do sistema fibrinolítico e também das células inflamatórias. Lembra que a gente já estudou o reparo lá na inflamação? Acontece aqui da mesma forma, tá? E aí surgem os mecanismos de reparo de lesões teciduais. Então, lembre-se, aconteceu a lesão no vaso, houve o sangramento, vem aí então fatores para acontecer a hemostasia, que é a cessação dessa hemorragia. Um fator primário aí é a plaqueta, né, para estancar o sangue. Então, essas plaquetas vão agir formando o tampão plaquetário. E por fim, eu preciso mantê-las grudadinhas aqui nesse buraquinho. Como a gente faz isso? Pega um monte de fibrina, então ativação secundária, um monte de fibrina, enrolo todo mundo aqui e aí eu faço a formação dessa rede de fibrina, montando aí através da cascata de coagulação esse coágulo. É isso, galera, dessa aulinha, bem rápida, tranquila, né? Então lembre-se, velhos caminhos não abrem novas portas. Estude. Beijo!